Dessa primeira parte, das hipóteses de cabimento do recurso de revista no procedimento sumaríssimo, alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Todo mundo já manja do recurso de revista. Oh, orgulho dessa turma. Mas, assim, é mais simples, porque é mais restrito, e as hipóteses de cabimento, como nós já discutimos ela na sua condição maior, a restrição é somente para falar, ó, a OJ não cabe, divergência à lei federal não cabe, divergência com instrumento coletivo, com lei estadual que ultrapasse a área de 2 TRTs, também, a área de um TRT avança para um segundo TRT, também não cabe, e isso tudo somente para falar. Procedimento sumaríssimo é para ser rápido. Se é para ser rápido, eu não posso ficar perdendo, vamos dizer assim, tempo com recursos que serviria apenas para protelar. Professor, mas aí me surge uma pergunta. Não haveria uma diminuição daquilo que eu consigo provar pelo procedimento sumaríssimo com o que eu conseguiria provar pelo rito ordinário? Não. Teoricamente, as causas que estão sob o procedimento sumaríssimo, elas possuem uma complexidade menor. Em razão dessa menor complexidade, eu tenho que entender que as matérias, que a matéria ou que o objeto tutelado, ele é de mais simples correção. Por esse motivo é que nós temos essa restrição do número de possibilidades do recurso de revista em procedimento sumaríssimo. Nós temos ainda a hipótese de cabimento de recurso de revista em execução. E aqui, o que nós temos é uma única hipótese, que seria quando houver ofensa de determinado acórdão à Constituição Federal. Então, aqui, nós deveríamos pensar o seguinte, eu ganhei uma ação, só que na hora de receber o adicional noturno, o magistrado concordou que a hora noturna fosse pago na mesma proporção, no mesmo valor, da hora diurna. Constitucionalmente, está previsto que a hora noturna ela deve ser remunerada em percentual superior à hora diurna. Então, se eu tiver uma decisão que mantenha esse entendimento contrário à Constituição, mesmo que estejamos na fase de execução, isso possibilita a interposição de um recurso de revista. Mas, professor, esse recurso de revista ele vai ser interposto direto do primeiro grau? Não. O processo retorna para o primeiro grau e inicia a execução. As partes apresentam os cálculos, eventualmente o juiz homologa um cálculo, a parte embarga, desses embargos vem uma decisão, dessa decisão um agravo de petição, e desse agravo de petição eu teria esse recurso de revista. Certo? Professor, oi. Bom dia. Eu tenho uma pergunta em relação a isso. Manda aí. É porque se você vai, igual nesse exemplo que o senhor deu, a gente vai rediscutir a questão da hora diurna em execução. Não se Sim. está... Então, dessa forma, não está o executante ou o executado utilizando do recurso de revista para rediscutir o mérito? Não. Nesse caso, não. Nesse caso, não, porque vamos pensar uma sentença em que o juiz ele tenha deferido o pagamento das horas noturnas e ele, lógico, ele não precisaria falar que na execução seria calculado conforme a Constituição, porque isso é obrigatório. Mas vamos supor que uma situação assim, esdrúxula. O juiz intima as partes para apresentar o cálculo, o reclamante não apresenta. O reclamado, quando apresenta, ele coloca a questão da hora diurna no mesmo valor da hora noturna. Isso não é contrário à Constituição Federal? Uhum. Sendo contrário à Constituição, a parte não pode embargar exclusivamente esse ponto do cálculo, uma vez que não foi considerado
a divergência da hora diurna com a hora noturna? Ela pode embargar. Então, nesse caso, quem vai embargar é o exequente. Então, o exequente embarga. Vamos supor que o magistrado mantenha a sua decisão. O exequente, ele vai agravar. Vamos supor que o tribunal mantenha, o regional mantenha essa decisão. O exequente, ele vai interpor o recurso de revista para demonstrar que nesse ponto da execução, está havendo uma ofensa direta à Constituição que determina a remuneração a maior da hora noturna. Eu não vou rediscutir se ele tem ou não direito à hora noturna. O meu debate agora, ele está exclusivamente no valor que consta da execução. Somente isso. Não, nesse exemplo que o senhor deu, ficou tranquilo. Mas, por exemplo, porque no exemplo, na verdade era o mesmo exemplo, mas quando você falou anteriormente, ficou parecendo que teve a discussão dessa hora no conhecimento. Entendi. Entendeu? Não, perfeito. Obrigado pelo processo de conhecimento. A gente teve essa discussão e acabou que o juiz, enfim, a gente está colocando um exemplo bizarro, né? O juiz entendeu que as horas deveriam ser iguais. Lá no processo de conhecimento, e esse processo transitou. Vamos executar. Aí pode ter essa interposição do recurso de revista na execução? Nesse caso, não. Eu entendi o seu exemplo. Nesse seu exemplo, aí a gente tem que considerar, igual no meu, que todo mundo estava bêbado no momento da decisão. É um negócio bizarro, né? Não, total. Mas, assim, nesse seu exemplo, o juiz falou que tem que pagar igual, recurso ordinário. Os desembargadores mantiveram o pagamento igual, recurso de revista. Os ministros entenderam que tem que manter igual, recurso extraordinário. Aí os ministros do STF entenderam que tem que manter igual. Aí acabou. Aí não tem mais nada o que você possa debater. Eu não vou poder chegar na execução e apresentar, tem uma carta na manga, eu quero discutir a constitucionalidade dessa condenação. Não dá mais. Uhum. Nesse caso aqui, não. De maneira alguma. Bom, ficou claro agora. Beleza. E obrigado, viu? Se tinha ficado essa interpretação para você, provavelmente para outras pessoas podem ter ficado também. Mas, excelente. Foi bacana a intervenção. Pessoal, outra hipótese de cabimento, ela diz respeito a execuções fiscais e matérias em que envolva a expedição da certidão negativa de débito trabalhista. Aqui, o que eu posso entender? Eu tenho essas três hipóteses aqui, em que ensejará o recurso de revista quando houver ofensa à Constituição Federal, ofensa à lei federal e divergência jurisprudencial. Pessoal, essas três hipóteses aqui, elas estão previstas no parágrafo 10 da CLT, do artigo 896 da CLT, e são hipóteses extremamente raras, porque eu, particularmente, nunca vi uma necessidade de interpor um recurso de revistas nessas hipóteses. Mas considerem que qualquer ofensa à Constituição Federal, que, assim como disse o Michael no exemplo dele, não tenha sido objeto de discussão ou que já não tenha sido superado pela fase de conhecimento, pode aqui ser apresentada para poder corrigir. O que eu não posso é inventar um assunto que não tenha sido dito anteriormente. Então, aqui nós encerramos nas hipóteses de cabimento do recurso de revista. Então, nós falamos do rito ordinário, falamos do rito sumaríssimo, nós falamos de execuções fiscais e de ações que envolvam CNDT, e nós não falamos do rito sumário. Alguém sabe por que nós não falamos do rito sumário? Alguém? Ninguém? Então eu respondo, até porque o professor está aqui para isso também. Selma, você habilitou o microfone, fale.
Ah, professor, o rito sumário não comporta recurso de revista, não é isso? Porque Exatamente. olha para você ver, se tem uma transcendência, se tem uma questão econômica, a causa é até no máximo 2 salários, não é? Perfeito, Acho que é perfeito. isso, né? Eu fiquei pensando em ser 2 salários, tem hora que a gente faz confusão, Dois né? salários. É E, isso mesmo. então, acho que A, não teria cabimento mesmo, né? a sua resposta está excelente. Não cabe por quê? Primeiro, por impedimento legal, e segundo, que a ela faltaria transcendência econômica. Então, excelente, é isso mesmo. Tem alguém participando aí? Ontem à noite, na casa da minha mãe, estava desse jeito também. Eu fui dar aula lá eu tenho um cachorro, Pincher. E Pincher, todo mundo sabe que o alter ego dele é Doberman. Então, ontem à noite, fomos eu e o Tom, o professor da turma, os professores da turma. Eu fui assistir, professor, uma live da professora desembargadora, da autora Vólia, né? E, de Ei. repente, a netinha dela apareceu lá pedindo um negócio. Foi muito engraçadinho. O Maicon disse que também o Marco Aurélio, o neto, apareceu. Então, as coisas estão assim, né, nesse momento. Ah, não tem como a gente implicar com isso. Ninguém, por exemplo, vou falar no meu caso. Eu tenho 2 filhos pequenos. Por mais que eu tente mantê-los calmos, eu não, né? A minha esposa, vou deixar até registrado aqui, gravado, para ganhar uma moral com ela, vai que ela assiste esse vídeo. O que a minha esposa tem se desdobrado para manter as crianças calmas durante a aula é um trabalho, assim, surreal. Então, infelizmente, ninguém de nós estava preparado, nenhum de nós estávamos preparados para poder transformar as nossas casas em estúdios. Então, isso daí, gente, é algo que todos nós temos, não é nem o direito, é o dever de aceitar. A participação de vocês aqui é primordial, então pode ter certeza que nada me retira a vontade de dar aula, pelo contrário, só aumenta. Bacana, professor. Pessoal, entramos agora num ponto que eu confesso ser talvez o mais redundante, porém, assim como o pré-questionamento, assim como a transcendência, são pontos intransponíveis no recurso de revista. Nós chegamos aqui na divergência atual. Pode soar estranho, mas divergência atual é aquilo que não é antigo. Pela leitura do parágrafo 7º do artigo 896 da CLT, fica claro esse conceito que eu acabei de falar. O parágrafo 7º, ele traz o seguinte: a divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual, não se considerando como tal a ultrapassada. É o que eu falei. Atual é aquilo que não é antigo. Não é ultrapassada por quê? Por súmula do TST ou do STF, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Então, pessoal, o que é atual? Atual é aquela decisão que no Tribunal Regional do Trabalho ela ainda não encontre algo sedimentado no TST. Ou seja, se não tem nada pacificado, significa que é uma discussão que ainda está ocorrendo. E se é uma discussão que está ocorrendo, nada mais natural do que chamar o TST para poder sedimentar, para poder trazer a compreensão que se espera. E nós temos também a súmula 333 do TST, que ele fala: não enseja recurso de revista decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do TST. Aqui, meus prezados, nós devemos entender que, se não é só aquilo que está no parágrafo 7º do 896, nós devemos entender, então, que aquele rol não é taxativo, que aquele rol do parágrafo 7º ele é meramente exemplificativo. Ou seja, além de súmula do STF
súmula do TST, ou notória jurisprudência do também TST, eu tenho que entender, por exemplo, que a orientação jurisprudencial ela serve como meio para comprovar que já não tem mais divergência. Todos nós sabemos que orientação jurisprudencial é diferente de súmula, mas nós não podemos negar que se determinada matéria já se transformou em OJ, significa que existe um entendimento do TST que caminha para aquele sentido. Eu tive um professor que ele costumava brincar que a OJ ela é uma súmula bebê ou uma súmula criança, que fatalmente ou aquilo pacifica como OJ e não tem a necessidade de ser sumulado, ou então, em algum momento da aplicabilidade jurídica, aquilo vai se transformar em súmula. Portanto, nada mais natural do que garantir o status de pacificação às súmulas, às orientações jurisprudenciais, ou a qualquer julgado que reiteradamente tenha tomado aquela feição no TST. Certo? E chega no ponto nevrálgico desse debate. Como que eu comprovo essa divergência? O parágrafo 8º, ele fala: quando o recurso fundar-se em dissenso de julgados, incumbe ao recorrente o ônus de produzir prova da divergência jurisprudencial. Aí aqui um ponto de ligação com os processos físicos, mediante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência oficial ou credenciado, inclusive, em mídia eletrônica, em que houver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução do julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Ou seja, o que fala aqui para a gente? Fala para a gente o seguinte, que quem está recorrendo deve demonstrar essa divergência e será aceito como meio de comprovação de divergência qualquer fato rastreável. Quando o processo era físico, eu não tinha como juntar nada eletrônico, não existia. Então, quando o processo era físico, o que eu fazia? Eu juntava a certidão de publicação ou os repositórios jurídicos. Alguém faz ideia do que é esse bendito repositório jurídico? Se ninguém faz ideia, todo mundo já ouviu ou já viu que anualmente editoras como a LTR publica um compêndio, ou chamado mesmo de repositório anual, repositório jurídico do TST, que traz todas as decisões, todos os entendimentos majoritários de turmas, das sessões especializadas e do pleno do TST. Esse título da LTR, ele serve como meio de repositório oficial. Por quê? Porque ele está credenciado no TST para poder fazer esse tipo de publicação. Então, quando o processo era físico, eu juntava, conforme repositório jurídico da editora LTR, edição número tal, página número tal. Isso serviria como a certidão de publicação daquele julgado. Agora, com o processo eletrônico, ficou muito mais simples. Basta eu entrar na página, juntar a assinatura eletrônica do magistrado que deu aquela decisão, eu já comprovo essa divergência. Então, o processo físico, ele facilitou também essa comprovação de divergência. Então, aqui eu trouxe para vocês tudo que é aceito como meios de comprovação de divergência, dando uma atenção maior a isso daqui. Por quê? Porque isso é uma realidade pós-processo eletrônico. Certo? Quanto à divergência, pessoal, alguém tem alguma pergunta a fazer
do que é divergente, do que não é divergente, em qual momento do meu recurso eu devo fazer essa divergência. Pois bem. Professor, eu só não Oi. consegui entender muito bem o tópico da concessão de registro de publicação como repositório autorizado. Essa parte eu não consegui entender muito bem. O senhor poderia explicar, por gentileza? Claro, vamos lá. Tá aqui, mediante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência. Aqui são dois documentos diferentes. Ou você vai juntar a certidão de publicação daquele acórdão, ou você vai pegar, vamos pegar, esse aqui é o repositório jurídico da LTR. Você vai juntar uma cópia da página em que você está citando e a indicação desse repositório. Ou seja, o acórdão divergente que pretende o recorrente apresentar encontra-se na página tal, da edição tal, do repositório da editora tal. Seria isso, seria juntar cópias que comprovem essa divergência, utilizando-se de um livro publicado por uma editora qualquer. Em que momento, beleza, qualquer coisa pode perguntar, viu, Ana? Sem qualquer tipo de problema. E, pessoal, em que momento eu devo apresentar essa divergência? Nas minhas razões. Se a divergência ela é um ponto que faz com que seu recurso seja admitido ou não, nas suas razões, você precisa demonstrar de forma direta, de forma concisa, de forma precisa. Você não vai poder apresentar uma divergência genérica. Considerando o acórdão publicado, verifica-se que ele não está em consonância à divergência, a jurisprudência majoritária do TRT da 4ª região. Aí você não fala qual é a jurisprudência majoritária da 4ª região. Então, é sua obrigação, nas suas razões recursais, apresentar integralmente a divergência que você pretende fazer subir. Professor, se eu não apresento a divergência, o que vai acontecer? Seu recurso não será admitido. E seu recurso não será admitido por quê? Porque você não apresentou um ponto indispensável, que aquela discussão, além de fazer bem ao seu processo, ela poderá garantir uma segurança jurídica. Certo, pessoal? Alguma pergunta com relação a isso? Não? Então, vamos passar para o próximo slide. Aqui, pessoal, a gente traz os poderes que teria o relator nesse seu segundo juízo de admissibilidade. Aqui, nós devemos considerar que se está em segundo juízo de admissibilidade, significa que passou pelo primeiro. E passou pelo primeiro como recurso de revista, e não como o agravo de instrumento. E a gente vai explicar a diferença disso daqui a pouco. Então, o presidente do TRT de Minas Gerais considerou que você preencheu os requisitos para a subida do seu recurso de revista. Seu recurso de revista subiu. Chegou lá no TST, vai cair para algum ministro, relator, para poder identificar e realizar o segundo juízo de admissibilidade. Pois bem, ele tem duas hipóteses para poder denegar seguimento. A primeira, se ficar comprovada que o acórdão guerreado ele está em consonância a súmulas ou orientações jurisprudenciais ou notória jurisprudência do Superior do Trabalho, por conta disso, por não haver divergência, o que ele vai falar? Denega o seguimento. Ou então, ele vai denegar seguimento por não haver, por exemplo, transcendência econômica. Olha, embora tenha sido demonstrada a divergência, verifica-se não haver a transcendência exigível para a análise do recurso de revista. Então, o segundo juízo de admissibilidade, ele vai acontecer com a intenção de somente permitir que chegue
ao julgamento de fato desse recurso matérias relevantes, matérias indispensáveis. Mas aí vamos lá. Considerando que o seu recurso ele já está no segundo juízo de admissibilidade e o relator monocraticamente denegou seguimento, o que você vai poder fazer? Você vai poder interpor o agravo para a análise do pleno. Mas aí vamos lá. Lá no início, quando a gente falou de decisões no agravo, eu falei para vocês que o agravo de instrumento, quando chegar no TST e tiver uma decisão monocrática, não cabe recurso. Mantém. A decisão que vai ser atacada por agravo é aquela que denega seguimento ao recurso em segundo juízo de admissibilidade. Ou seja, vou fazer aquele meu triangulinho de praxe. Eu tenho aqui a vara do trabalho, que não nos interessa nesse momento. Eu tenho o TRT e eu tenho o TST. Desse acórdão aqui, a parte que não concorda, ela vai fazer o quê? Ela vai interpor um recurso de revista. Esse recurso de revista, nós sabemos que ele vai passar por 2 juízos de admissibilidade. Ele tem que passar por esse juízo de admissibilidade e ele tem que passar por esse juízo de admissibilidade. Vamos supor que ele tome bomba nesse juízo aqui. Existe algum recurso para fazer com que esse meu recurso de revista suba ao TST? Existe. Qual que é o recurso? O agravo de instrumento. O agravo de instrumento, como ele tem essa finalidade, ele vai pegar ele e o recurso de revista e vai levar para o TST. Chegando no TST, o que ele vai analisar? O seu agravo de instrumento ou o seu recurso de revista? Primeiro, ele vai analisar o seu agravo de instrumento. Para, se houver razões no seu agravo, ele analisar o seu recurso de revista. Então, vamos lá. Se eu subir para o TST via esse agravo de instrumento, no momento em que o tribunal falar que não, realmente não é caso de recurso de revista, terá exaurido aqui a competência jurisdicional da Justiça do Trabalho. E dessa decisão, realmente, eu não vou poder atacar com outro agravo. Então, aqui encerra. Quando, então, será possível a utilização do agravo previsto no 896, no parágrafo 5º? Esse agravo ele vai ser possível na seguinte hipótese. Deixa eu apagar aqui a parte do agravo de instrumento. E aqui a gente volta com a caneta azul. Como eu disse para vocês, esse recurso de revista, ele vai passar por 2 juízos de admissibilidade. Então, nesse daqui, ele passou. Aí o que vai acontecer? Ele vai chegar ao segundo. Aí, se nesse recurso, se nesse juízo de admissibilidade, ele tomar bomba, aí eu terei a possibilidade do agravo para que o pleno discorra sobre essa decisão monocrática. E se o pleno entender que não cabe mesmo o seu recurso de revista, aí nós teremos o exaurimento da instância trabalhista recursal. Eu fiz um monte de desenho e falei um monte de coisa. Ficou claro o que eu disse? Algum ponto não ficou claro? Vocês precisam que eu faça uma nova explicação? Como que ficou a recepção da matéria que eu passei para vocês? Alguém, por favor, se manifeste. Aí a vaidade vai lá em cima. Obrigado. Que bom que ficou claro. Pessoal, um ponto muito bacana para a gente poder falar também. O artigo 932 do CPC, deixa eu abrir ele aqui, o CPC eu confesso que eu não tinha
ele aqui aberto. Deixa eu abrir aqui o CPC. Quem estiver acompanhando, abra, por favor, a súmula 435 do TST e o artigo 932 do CPC. O artigo 932, ele demonstra algumas obrigações ao relator e ele implica também em algumas obrigações à parte que pretende recorrer. Então, o artigo 932, ele fala no seu caput, incumbe ao relator dirigir, ordenar, negar provimento a recurso que for contrário a. Isso está onde? No inciso 4. Súmula do STF ou do STJ ou do próprio tribunal. Acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Aqui, o 932, ele fala que, no processo comum, o relator vai denegar seguimento aos recursos que não ultrapassarem esses requisitos, ou seja, a recursos que não sejam divergentes. E isso nós não temos esse espelho de artigo na CLT. Então, se nós não temos, a saída foi sumular. A súmula 435, ela fala o seguinte: decisão monocrática, relator, artigo 932 do CPC de 2015, artigo 557 do CPC de 73, aplicação subsidiária ao processo do trabalho. Aplica-se subsidiariamente ao processo do trabalho o artigo 932 do CPC. Professor, mas era necessário uma súmula para falar isso? Uma vez que o artigo 769 da CLT já determina a aplicação subsidiária? E eu digo para vocês, pessoal, era indispensável que isso acontecesse. E sabe por quê? Porque alguns advogados, como último meio de defesa, eles estavam falando que esse artigo, na época, 557 e o 932, atual, ele era contrário aos princípios previstos no processo do trabalho. Então, para pacificar, foi sumulado esse ponto, e assim como tem que acontecer no processo civil, aqui também no processo do trabalho, vocês precisam demonstrar a abrangência, a divergência e, principalmente, que aqueles acórdãos em que está fundamentado aquela segurança jurídica não aplica-se ao seu caso. Que aí entra naquela questão do distinguishing e do overruling. Tem que ser demonstrado a todo momento que o seu processo é diferente de qualquer outro que tenha assumido aquela feição, aquela decisão. Então, é indispensável que o advogado trabalhista ele preencha cumulativamente, porque são os mesmos, na verdade, né, os requisitos da súmula 435 e que ele prove aos ao relator, que o seu processo ele não se enquadra na condição prevista no inciso 4 do artigo 932. Certo, pessoal? E aqui embaixo nós temos aquela questão do que é o ônus de prova da parte que pretende fazer o seu recurso ser julgado. Ele tem que pré-questionar, ele tem que apresentar a divergência, ele tem que colocar, eu faço assim, em caixa alta, os pontos da decisão que são divergentes e os pontos divergentes na decisão que você está utilizando como modelo. Porque isso não será admitido que um recurso de revista genérico seja admitido. Certo?
E aqui explica aquele desenho que eu fiz nessa piramidezinha aqui. O que fala essa OJ? É incabível agravo interno, 1021 do CPC, ou agravo regimental, 235 do Regimento Interno do TST, contra decisão proferida por órgão colegiado. Tais recursos destinam-se exclusivamente a impugnar decisão monocrática nas hipóteses previstas, inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade ante a configuração do erro grosseiro. Ou seja, se você meter os pés pelas mãos e errar o nome e dar a ele o nome de agravo regimental ou agravo interno, aqui não será considerado erro grosseiro, ou seja, precluiu o direito de recorrer. Já era, Inês é morta. Nada faz com que seja ressuscitado esse prazo recursal. Pessoal, quanto a esse slide, alguma pergunta? Tudo tranquilo? Podemos prosseguir? O que vocês me falam? Ótimo. Professor, essa parte que você explicou da aplicação subsidiária do 932 ter tido a necessidade de sumular, eu penso que agora a gente consegue entender isso de uma forma mais clara, porque nós fizemos o trabalho do vídeo no primeiro bimestre. Sim. Aquele material, ele foi, assim, importantíssimo para a gente compreender, porque por mais que algumas coisas lá, a gente, mesmo como estudante de direito, a gente ainda discorde da sumulação do TST, vamos pensar naquela hipótese lá dos litisconsortes de escritórios diferentes, né, de advogados distintos e escritórios distintos. O TST sumulou que ofende o princípio da celeridade, né, a aplicação subsidiária. Tem o próprio professor Leone naquele artigo, aquele artigo que você passou é do professor Leone, não é? Sim, é um trecho do livro dele. Ele mesmo discorda totalmente do TST, ele acha que não tem nada a ver a questão de atrasar processo, imagina nas questões de terceirização. É o exemplo mais claro de que vai existir advogado diferente de escritório distinto. Eu sou terminantemente contra o prazo em dobro em processo eletrônico, não faz sentido. Para o ente público, eu acho exagerado. Porque se não tem material humano suficiente, então que faça parceria com a OAB. O que não falta são advogados precisando de clientes. Então, se a União não dá conta, nada mais justo do que designar algum advogado para poder fazer e receber disso ao final. Isso. Eu sou contra prazo em dobro. Mas valeu, assim, foi bacana entender isso aqui agora, porque, francamente, tem questões que o TST tem mais que se posicionar, sim. Agora, há situações que são muito políticas também, né? Parece que... Olha, nós estamos num momento, e até gravando aqui, eu tenho até que tomar cuidado para não falar tudo que eu gostaria. Mas nós estamos vivendo, nesse momento de hoje, tudo se transforma em palanque. Então, a movimentação política e também o ativismo judicial, eu não me recordo de nenhum outro momento, desde quando eu entrei na faculdade de Direito, algum momento em que o ativismo judicial estivesse tão em voga. Então, eu confesso que eu tenho medo. Vou parar por aqui, porque senão posso desencadear uma discussão. Eu sou contra utilizar qualquer tipo de ato como palanque de promoção que não seja social. Então, por exemplo, se for um palanque que faça a defesa de uma categoria, que faça a defesa de uma coletividade, terá o meu apoio irrestrito e incondicional. Agora, utilizar isso daqui para exercício político, não, aí eu discordo. E hoje nós estamos num momento que eu ouvi, não concordo com tudo que ele fala, o Josias de Souza, salvo engano, Josias de Souza mesmo, da Jovem Pan. Ele falou um negócio que eu concordo e falo há alguns meses já.
nós chegamos no momento extremo de polarização, que é praticamente um sistema binário, ou é sim ou é não, ou você está de um lado ou está de outro. Então, eles estão nos ceifando a possibilidade de indignar. Hoje em dia, olha só que absurdo, ser chamado de isento é ser chamado de em cima do muro. Então, assim, é um motivo para outro debate. Vamos voltar aqui, porque senão eu vou viajar. Obrigada, professor. Pessoal, aqui agora nós entramos na reta final da aula. E essa reta final da aula, ela nos indica que erros inocentes, erros que não tragam dificuldade no julgamento, eles serão ultrapassados. E ultrapassados por quê? Porque o parágrafo 11 do 896, ele dispõe o seguinte: quando o recurso tempestivo contiver defeito formal que não se repute grave, o TST poderá desconsiderar o vício ou mandar saná-lo, julgando o mérito. Aqui, uma consideração. Quem sou eu para propor essa alteração legislativa? Mas eu, João Paulo, eu não considero um defeito simples aquele que seja necessário a alteração. Se ele tem que ser sanado, ele deixa de ser simples. Então, na minha concepção, essa parte tinha que ser suprimida. Defeito formal, defeito que não causa dano, seria aquele que a leitura do próprio recurso indique que o seu pensamento não é aquele. Professor, me dê um exemplo. Eu estou falando durante todo o momento sobre insalubridade. Aí eu vou e lá no final eu nomeio o pedido como horas extras. A minha fundamentação, a minha causa de pedir, ela indica que o... Travou? Travou para todo mundo, gente? Alguém? Entendi. Não, beleza. Qualquer coisa, se você ficar com dúvida, eu repito. Não, nem precisa pedir desculpa. Então, pessoal, eu entendo que se a sua causa de pedir indica a uma conclusão lógica e natural, eis um defeito simples. Agora, um defeito que não é simples. Nossa, eu esqueci de pré-questionar, mas eu protocolei tempestivamente. Será que o relator ele não pode abrir um prazo para que eu faça o pré-questionamento? Não. Nesse caso, a ausência de pré-questionamento é um erro grave. Então, um erro grave, ele não permite essa correção. Então, isso daqui exige que o defeito não seja grave e que o recurso seja tempestivo. Essas duas características. Se o erro não for grave e o recurso for intempestivo, o que vai acontecer? Seu recurso não vai ser nem analisado por conta da intempestividade. Isso nada mais é do que reconhecer a instrumentalidade do processo. Eu costumo falar que o processo ele é o carro, o veículo, que te move do ponto A, que é o problema, até o ponto B, que é a solução. O processo ele não pode ser enxergado como algo mais necessário, mais indispensável do que o próprio problema. Então, por essa razão, é importante reconhecer que eu não posso fazer exigências mais severas do que o próprio objeto que eu estou tutelando. E aqui, pessoal, temos a questão dos institutos de recursos repetitivos. Nós temos no regimento interno, salvo engano, deixa eu colocar aqui, se é o 251. Não, recursos repetitivos, não é o 281. Eu vou buscar aqui, mas com o que tem, com esse material que está aqui, ele já nos traz a base suficiente para a gente poder julgar. Vamos lá. O que são, na verdade, né? Os recursos repetitivos? São matérias debatidas de forma reiteradas sobre o mesmo assunto. Então, quando isso acontece, o que vai acontecer?
Essa multiplicidade, essa grandiosidade de recursos de uma mesma matéria serão reconhecidos pela sessão de dissídio individual ou pelo tribunal pleno. O que eles farão? O ministro remete para a sessão de dissídios individuais ou para o pleno e falando, olha, vamos analisar, porque essa matéria ela tem chegado aqui para a gente com uma recorrência muito grande. Então, é indispensável que nós possamos traçar um entendimento geral e, a partir desse entendimento geral, fazer com que todos os outros tribunais regionais, fazer com que os tribunais regionais apliquem esse entendimento. E, assim, nós evitaremos que essa matéria retorne para cá. Todo mundo de acordo? Se a maioria estiver de acordo, o que vai acontecer? A gente vai receber de todas as turmas recursos com a mesma matéria. Recursos dessa mesma matéria serão dissipados para todos os regionais, ou seja, o TST, inicialmente, ele comunica às turmas, olha, a matéria tal foi entendida como repetida e nós vamos trazer para o pleno, ou nós vamos trazer para a sessão de dissídios individuais o julgamento dessa matéria para poder pacificar. Beleza? Beleza. Então, o que vocês fazem? O que vocês farão? Vocês vão suspender os processos que estiverem nas turmas de vocês até que essa matéria seja julgada. E mais, se vocês quiserem, me enviem recursos desse mesmo tema para a gente integrar a esse daqui e poder trazer uma visão ampla dessa matéria. Beleza, turmas? Beleza. Desse comunicado para as turmas, o que a gente faz? A gente envia para todos os tribunais, para que os tribunais eles suspendam os processos que versem sobre essa matéria e que, assim, com essa suspensão, nós tenhamos uma segurança a mais. Uma pergunta que alguém poderia fazer. Professor, essa suspensão, ela atinge todos os processos? Ela atinge todos, exceto aqueles que já estão com trânsito em julgado. Os processos com trânsito em julgado, eles não serão atingidos por essa suspensão. Fica facultado aos tribunais remeterem também para o TST recursos dessa mesma natureza para poder integrar esse bloco de julgamento. A partir do momento que isso é reconhecido como repetido e que ele vai ser julgado por esse tribunal pleno ou pela sessão de dissídios individuais, é aberto o prazo para que todos os interessados, sindicatos, partes, empresas, organizações que tenham interesse na causa, possam integrar o polo da demanda e, assim, contribuir com a formação desse convencimento. Isso é o procedimento. Reunir, está tudo pronto, vou levar para julgamento. Chegou no julgamento, foi entendido que, de fato, é uma matéria que necessita de debate e eu dou uma decisão. Essa decisão ela será aplicada em cadeia para todos os processos que versem sobre essa natureza. E dessa decisão acabou, eu não posso mais debatê-la? Não. Dessa decisão, cabe um recurso ao STF, em grau de recurso extraordinário, para poder verificar se o julgamento foi de acordo com os ditames constitucionais. Nossa, professor, isso nunca aconteceu. Eu não consigo enxergar um exemplo de alguma matéria que tenha passado por esse caminho. Você poderia trazer um exemplo, professor? Aí eu prontamente falaria, claro, é só vocês lembrarem do julgamento da terceirização. O STF, em 2018, ele pacificou uma demanda que enfrentou todas as instâncias jurídicas da trabalhista e desagou no STF. Então, isso aconteceu de 2014 até 2018. Por quê? Porque era uma matéria que suscitava uma grande celeuma jurídica. Então, pessoal, o Instituto dos Recursos Repetitivos nada mais é do que trazer a segurança jurídica para que, além do TST, todos os regionais possam falar a mesma língua sobre a mesma matéria.
Pessoal, eu optei por fazer uma explicação mais prática deste recurso repetitivo, e se não tiver ficado claro algum ponto para vocês, eu peço, por gentileza, que me aponte aqui nesse slide o que não ficou claro e o que vocês querem que eu repita. Alguma pergunta? Algum comentário? Alguma consideração? Não? Não mesmo? Certo que não? Parecendo cantor de bingo. Chegamos, então, à parte do nosso quadro mnemônico. Quadro mnemônico, a primeira vez que eu ouvi essa expressão foi lendo um livro do Eduardo Sabag. E eu não fazia ideia do que era o tal do quadro mnemônico. Aí eu fui olhar, quadro mnemônico, que é algo que quando você bate o olho, ele te faz menção a uma matéria. Então, a partir daí, eu nunca mais me esqueci. A previsão legal do recurso de revista está no 896 da CLT. Ele é um recurso que exige o preparo. Ele será cabível com acórdão divergentes a acórdãos de outros tribunais, jurisprudência sumulada do STF, jurisprudência sumulada do TST, lei federal, Constituição Federal, lei estadual, negociação coletiva, acho que eu já falei orientação jurisprudencial também. Então, será cabível quando, em grau de recurso ordinário, seja necessário levar ao TST uma questão que demande pacificação. Ele é um recurso que ele tem que preencher o duplo juízo de admissibilidade, em que o primeiro grau será feito pelo presidente do regional e o segundo por um ministro relator de alguma das 8 turmas do TST. Ele é um recurso que deverá ser interposto no prazo de 8 dias e prazo idêntico a parte terá para impugnar. Ele tem aquela questão da divergência de lei, Constituição, jurisprudência, lei estadual, como fundamentação jurídica, e destaquei como particularidades a sua função de uniformizar a jurisprudência, a necessidade de demonstrar o pré-questionamento, a necessidade de demonstrar a transcendência, o Instituto de Recursos Repetitivos e de uniformização da jurisprudência, e colocaria aqui ainda um sexto, que seria a pacificação de um ponto divergente. Pessoal, era isso o que eu havia planejado para hoje. Fico agora aberto às perguntas de vocês, disposto a responder qualquer coisa que me for perguntado. E aquilo que eu não souber, eu estudo e trago a resposta. Camila, eu já te falei, Camila, você será advogada trabalhista. Não estou. E olha assim, eu tenho um passo para essa questão de ler o futuro das pessoas. Esse recurso, ele é chato, porém tranquilo. De tanta exigência que ele tem, ele se transforma em um recurso de fácil manuseio. Concordo com você. Mais alguma pergunta? Não se acanhem. O Maicon está aí ainda? Não. Mais alguma pergunta, pessoal? Chega o Beth. Se não tem mais perguntas, vou parar a gravação aqui da aula. Que bom, Ana.